Graça e paz, querido, nós estamos explorando a história cristã e nós iremos abordar do ano 35 ao ano 50, da pregação de Estevão até o Concílio de Jerusalém. Vem comigo, está de um assunto muito importante, que foi o período da igreja em expansão, que vai desde a pregação de Estevão, do ano 35 até o Concílio de Jerusalém, no ano 50. Nós entramos então agora numa época da história da igreja cristã que, apesar de curta, apesar de 15 anos, mais ou menos esse período de 15 anos, é de alta significação, porque foi exatamente nessa época que decidiu-se a importância da questão se o cristianismo deveria continuar como uma obscura seita judaica ou se deveria transformar-se em uma igreja cujas portas permanecessem abertas para todo mundo. Quando se iniciou esse período, a proclamação do Evangelho ela estava limitada na cidade de Jerusalém e as aldeias mais próximas. Os membros da igreja eram todos israelitas, seja por nascimento ou seja por adoção, antes nesse período da história, ok? Vem comigo! A leitura bíblica que faremos agora se encontra no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 8. Leamos? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Este momento se destaca a primeira pregação, uma mensagem relevante a não só aos judeus em si, Então nós vemos que é de se notar que essa é uma primeira mensagem que abria-se para todos os ouvintes. Não estava contida nessa mensagem alguma exclusividade, mas o que parece é que Estevão estava pregando uma mensagem aberta a todos. E nós então entendemos que pode ter sido ele o primeiro pregador que tem uma visão de que o Evangelho não deveria se tornar, ou não deveria ser apenas uma mensagem para aquele contexto dos judeus, mas deveria ir adiante. E nós vemos que por conta dessa mensagem, por conta da sua pregação, ele vai se tornar um martírio. E aqui fica também uma característica inicial dessa igreja que está em expansão. E qual é essa característica? É exatamente algumas perseguições que começam a sofrer esses primeiros pregadores, esses primeiros discípulos, essa igreja inicial. Nós vemos então que entre aqueles que estavam ouvindo a defesa de Estevão e que também se encolerizaram com suas palavras sinceras, mas incompatíveis com a mentalidade judaica daqueles dias, estava um jovem de Tarso, cidade da costa da Ásia Menor, chamado Saulo. E você sabe que Saulo, aqui ele estava, e aqui ele participa exatamente desse momento do martírio e permite que Estevão seja morto naquele momento. Esse jovem Saulo havia sido educado sob a orientação do famoso Gamaliel, talvez uma das maiores instituições acadêmicas daquele momento. Ele era o reitor, ele era aquele que era o responsável. Então, todos que eram
passavam pela escola de Gamaliel, tinham boa reputação, se olhava para ele como uma boa formação, porque afinal de contas ele foi instruído por Gamaliel. Então Saulo era conhecido e respeitado intérprete da lei judaica. Saulo participou do apedrejamento de Estevão e logo a seguir fez-se chefe da terrível e obstinada perseguição contra os discípulos de Cristo, pretendendo açoitar homens e mulheres. A igreja de Jerusalém, então, ela se dissolve-se nessa ocasião. Os seus membros começam a se dispersar por vários lugares. Entretanto, onde quer que chegassem, a Samaria ou a Damasco, ou mesmo a longínqua Antioquia da Síria, eles se constituíam em pregadores do Evangelho e estabeleciam igrejas. E dessa forma, o ódio feroz de Saulo era um fator favorável à propagação do Evangelho da igreja. Então nós vemos a igreja começando a se movimentar, ela vai se dispersar, né, por conta dessa perseguição que começa de forma mais próxima, né? Saulo é um dos observadores e um dos promotores dessa perseguição nesse momento. A igreja começa a se dispersar, mas onde eles chegavam, eles pregavam o Evangelho. Onde eles chegavam, eles tinham essa capacidade de levar a mensagem de Jesus. Então, na verdade, esta perseguição e esse ódio feroz de Saulo contra os discípulos de Cristo também acaba sendo uma ferramenta favorável para essa propagação do Evangelho, e da igreja cristã que estava se iniciando. Então, nós estamos aí nesse período que a gente costuma dizer que é o início da perseguição, e temos aí a figura de Paulo. Lembrando que essa primeira perseguição que a igreja vai passar, nós consideramos como sendo a primeira perseguição dos próprios judeus, ou dos próprios fariseus, né? Daqueles que eram detentores da lei, da organização religiosa, firmadas, né, sob a lei de Moisés. Então, aqui nós esbarramos nesse primeiro momento. A partir daqui, a igreja começa a sair daquela região, começa a se dispersar para outras regiões, mas isso acaba sendo um fator positivo. Então, anote aí, faça suas anotações, você pode marcar aí Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 58, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 3, capítulo 26, versículo 9 a 11 e capítulo 11, versículo 19. Então, esses são os textos aí que nós vamos abordar esse início de perseguição e essa presença de Saulo já aí em relação à igreja cristã. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Nós estamos aqui finalizando esse primeiro vídeo, até para que nossos vídeos possam serem bem enxutos, para a gente abordar temas por temas e poder compartilhar. Dê a sua sugestão, o que você acha, qual é o seu ponto de vista, né, em relação a esses acontecimentos, da pregação de Estevão até esse momento já de Saulo indo e participando desse início de perseguição para a Igreja de Cristo. Contribua com o nosso canal e participe conosco, tá? Reforçando, então deixe a sua sugestão, participe do nosso canal, e eu quero pedir mais uma vez aí que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa deixar sua like, que você possa nos ajudar aí na divulgação do canal. Nós queremos abordar esses pequenos temas que estão aí no decorrer de toda essa jornada da Igreja Cristã, e nós já abordamos algumas coisas importantes desse primeiro período aí após o ano 35, né? Passamos pela primeira pregação de Estevão e nós chegamos até após a sua morte ali, seu apedrejamento, e já iniciamos também esse primeiro momento da perseguição da igreja, onde a figura de Saulo aparece, onde começa aí essa perseguição pelos fariseus, pelos próprios judeus, né? Pela própria religião judaica naquele momento, que não aceitava esta mensagem cristocêntrica, tá ok? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e participe dos próximos vídeos. Nós iremos abordar na próxima aula a continuação dessa igreja perseguida nesse período, tá ok? Beijo no coração, até o próximo vídeo.